Como pode um professor ensinar história, geografia, matemática ou qualquer outra disciplina se ele não sabe utilizar corretamente o seu próprio idioma? Esse é um outro desafio do processo de alfabetização e letramento que, pelo que parece, foi mal feito. Nós temos analisado todos os métodos de alfabetização, tá? Não pela análise técnica do método em si, mas pela observação daqueles que foram por esses métodos alfabetizados e que hoje estão nas salas de aula como professores licenciados. Não há dúvida que nosso idioma é mais complexo que o inglês, por exemplo, e que frequentemente temos dúvidas sobre o uso do Z ou S, C cedilha ou dois S e algumas coisas a mais. E uma busca rápida no dicionário resolve tudo isso. Mas o que temos encontrado com muita frequência são erros mais graves, tanto na gramática como no entendimento e na interpretação daquilo que se lê. Na gramática, eu tenho lido professores escreverem: os alunos deverão me entregar os trabalhos até amanhã, em vez de os alunos deverão me entregar os trabalhos até amanhã. Aí, quando nós avisamos a ele que houve um erro, que o mim não pode ser usado dessa forma, aí ele fica com medo do mim. Mas ele fica com tanto pavor do mim que mais tarde, certamente, nós vamos ver ele escrever a seguinte frase: os alunos que terminarem deverão trazer os trabalhos para me, e não para mim. Ou seja, agora que o termo correto é para mim, ele coloca para me. Às vezes eu até custo a entender que ele quis dizer isso e como ele conseguiu escrever dessa forma, mas medo, pavor de usar o mim. Ou seja, um desconhecimento total do uso das duas formas do pronome pessoal oblíquo, um átono, que é o me, e o outro tônico, que é o mim. Só que o mim tônico é objeto indireto. Mas parece que ficou esquecido, não foi aprendido, ou não houve leitura. Pessoas que vão para determinados tipos de profissão e que não precisam estar se atualizando, realmente não precisam ler tanto, né? Mas professor precisaria ler todos os dias. Outro erro terrível é o uso de tempo de verbo inexistente, como, por exemplo, eu já tinha falo com ele sobre isso. Meu Deus do céu, falo tem outro significado que eu não vou dizer aqui. O correto é falado. Eu já tinha falado com ele. É o particípio passado do verbo falar. Ou então, você mandou ele fazer isso? Eu já tinha mandado ele fazer. Eu já tinha mandado. É complicado, porque esses verbos não são tanto falar, mandar, não são verbos abundantes. O verbo abundante é que tem várias formas do particípio passado. E na parte da interpretação de texto a situação fica pior ainda, já que nós temos observado que muita gente só tem condições de entender a manchete das matérias e não consegue entender nada do que está nas frases do seu conteúdo. Isso facilita bastante a quem deseja manipular a opinião pública, que é o que tem sido feito constantemente pela mídia em detrimento da verdade. Basta colocar uma manchete mentirosa, o conteúdo com acertos e erros para disfarçar, e o pessoal só lê a manchete, só lê a parte mentirosa da coisa. Por tudo isso, nós vemos que a dedicação a um processo de alfabetização e letramento com responsabilidade é uma das necessidades primordiais para que a sociedade esteja realmente bem informada. E para reduzir também a facilidade que hoje toda a mídia tem de manipular a mente de todo mundo. Bom, quando a gente analisa em que faixas etárias esses erros ocorrem com mais frequência, e quando nós identificamos qual foi o método de alfabetização e de letramento que foi utilizado quando essas pessoas estavam nos anos iniciais do ensino fundamental ou na educação infantil, nós vamos chegar à conclusão. Eu prefiro não dizer aqui que métodos foram os piores,
Mesmo porque não precisa, basta qualquer um fazer a mesma análise. O importante é consertar agora, para a gente não vir a ter os mesmos erros nas próximas gerações. Fazendo assim, nós vamos certamente poder libertar a nossa sociedade da escravidão atual, que está sob o domínio da mídia, cujas intenções são, no mínimo, estimuladoras do consumismo exacerbado, provocadoras de ansiedades, angústias, estados depressivos, como resultado da corrida diária que eles obrigam o povo a fazer para ser o que ela determina, para ter o que ela oferece, porque, segundo ela, só assim você será feliz. Gente, é pela alfabetização responsável, pelo letramento bem ensinado e pelo estímulo à leitura que nós vamos conseguir dar cabo dessa missão.